Às vésperas de completar um ano no Corinthians, Lee Edson ainda não sabe até quando defenderá a equipe do Parque São Jorge. Com contrato até o fim de julho com o Timão, o jogador já conversa com a diretoria alvinegra sobre a possível renovação do vínculo. O desfecho, porém, ficará para depois da eleição do clube, agendada para o próximo dia 11 de fevereiro. Já tivemos alguns contatos, mas vai haver eleição no clube agora. Então vamos deixar passar essa fase para conversar mais a fundo. Estou tranquilo, o Corinthians sabe do meu trabalho e do meu interesse em continuar aqui, disse o jogador. Em uma sessão de autógrafos do goleiro e amigo Júlio César na loja Poderoso Timão. O desejo é de ficar no Corinthians, mas Lee Edson deixa as portas abertas para um retorno ao futebol português. Depois de sua primeira passagem pelo Timão, o atacante passou 8 temporadas no Sporting de Portugal. Virou ídolo da torcida, naturalizou-se português e até defendeu a seleção lusitana na Copa do Mundo de 2010. Lee Edson chegou a chorar na despedida do clube lisboeta e disse que aquilo era apenas um até breve. Porém, ele reafirma que sua prioridade por hora é permanecer no glorioso Timão. Sem poder contar com Montijo, que deve permanecer no Cruzeiro apesar de todos os esforços da diretoria corintiana, a torcida do Timão ganhou o reforço de um velho conhecido na noite da última quinta-feira. O meia Douglas acertou seu retorno ao Parque São Jorge e não esconde sua empolgação para reencontrar a fiel alvinegra. Depois de entrar em polêmica com a direção do Grêmio, o jogador acertou a saída do clube gaúcho e não vê a hora de entrar em campo e reestrear com a camisa do Corinthians. Estou muito feliz por poder voltar. Tenho uma grande identificação com o Corinthians e a torcida. Não vejo a hora de entrar em campo e ajudar os companheiros a conquistar títulos, disse Douglas, o jogador por intermédio de sua assessoria. Estou muito feliz por voltar. Tenho uma identificação grande com o clube e a torcida. Pelo Timão, Douglas foi um dos principais nomes da equipe na conquista do Campeonato Brasileiro na Série B em 1998. No ano seguinte, comandou o meio de campo alvinegro ao lado de Christian Elias nas conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil. A primeira passagem de Douglas pelo Parque São Jorge teve início em 2008. Antes do Timão, o atleta havia se destacado por Criciúma e São Caetano. No exterior, o jogador deixou o Corinthians em 2009 rumo aos Emirados Árabes, onde teve passagem rápida pelo Al-Assad. Em 2010, apesar de ser pretendidos por rivais do Timão como o Palmeiras, acertou seu retorno ao Brasil para atuar com a camisa do Grêmio. Vanderlei Luxemburgo escolheu um dos salões de convenção do hotel que serve de concentração para o Flamengo na Barra da Tijuca, Zona Oeste, para falar sobre a sua demissão do clube. No local, se hospedou com o grupo para jogos durante 1 ano e 4 meses, período em que incomodou o rubro-negro. De óculos escuros espelhados, voz rouca e cara de quem dormiu poucas horas, chegou exatamente às 10h36. Vanderlei vestia calça jeans e camisa amarela com a palavra boss, chefe em inglês, de uma famosa grife internacional. Às 11h16 deu início à entrevista coletiva. Foram as palavras do ex-chefe rubro-negro. Ele resumiu o que viveu no Flamengo nos últimos meses. Foi o processo mais feio que já vivi. Fritura mesmo. A coletiva aconteceu no Salão Imperial do Windsor, exatamente o mesmo local onde no ano passado, às gargalhadas, concedeu entrevista depois da conquista do Campeonato Carioca de forma invicta. Uma curiosidade, o time B do Flamengo está concentrado no mesmo hotel para o jogo diante do Olaria. Alguns funcionários do clube repetiam como um mantra: nunca vi uma fase assim. Depois de dar bom dia ao batalhão de jornalistas, a primeira pergunta direcionada a Vanderlei sobre uma declaração da presidente Patrícia Amorim, que alegou, entre outras coisas, o ambiente conturbado para demitir o treinador. A resposta virou um longo pronunciamento de 15 minutos, recheado de alfinetadas em dirigentes, Ronaldinho Gaúcho e na condução da diretoria do dia a dia do clube. Eu já sabia que eu ia sair do Flamengo porque a notícia saiu há 1 mês. Falaram que quando terminasse os 2 jogos contra o Potosí, eu não seria mais o técnico e simplesmente se confirmou, disse Vanderlei Luxemburgo. Na segunda resposta, mais 6 minutos. Gesticulando muito com ataques direcionados, mas sem grandes alterações de voz, Vanderlei deixava transparecer sua contrariedade com semblante tenso. Algumas brincadeiras não serviram como alívio. Atrás da mesa, por baixo do pano, Luxa esfregava as 2 mãos nas pernas repetidamente. O técnico comentou a justificativa de Patrícia Amorim para dispensá-lo. Reconheceu que houve desgaste no relacionamento com o grupo, mas lamentou a postura da diretoria. Eu já sabia que eu ia sair do Flamengo porque a notícia que saiu há 1 mês. Falaram que se terminasse os 2 jogos eu não seria mais o técnico e simplesmente confirmou, repetiu novamente Vanderlei Luxemburgo. O jornalista que colocou essa informação sabia disso,
Não colocou isso porque o cara quis colocar. Ele tinha informação de que aquilo iria existir. Só que, para completar minha etapa de trabalho, terminar com dignidade, eu tinha que terminar direito, conseguir a classificação para a Libertadores. Poucas vezes, dentro de tanto tempo de futebol, vi um desgaste tão grande, uma fritura tão grande como a que fizeram comigo. Vazando informações para jornalistas precisas, para que fosse se avolumando e chegasse ao desgaste que chegou. Foi o processo mais feio que já vivi. Fritura mesmo. E o empresário do técnico Joel Santana, Léo Rabelo, confirmou ontem que já existe um acerto para que ele seja o novo comandante do Flamengo. Faltam apenas detalhes para o papai assinar o contrato e voltar a dirigir o clube. A tendência é de que a apresentação seja realizada na próxima segunda-feira. Já está tudo certo. Só falta assinar. Ele deve se apresentar na segunda mesmo, afirmou Rabelo. Joel Santana tinha contrato com o Bahia até maio, sem multa rescisória, e na quinta passada acertou sua saída do clube. Ele chega à Gávea com o preparador físico Ronaldo Torres e os auxiliares Marcelo Salles, que foram o braço direito de Andrade no título brasileiro de 2009, e Maurício Albuquerque. O técnico será o substituto de Vanderlei Luxemburgo. A relação entre Bahia e Flamengo sempre foi tranquila. No ano passado, o tricolor emprestou o Vander ao Rubro Negro. Por outro lado, Marcelo Lomba e Camacho deixaram o Rio de Janeiro com destino a Salvador. O caso Joel Santana, no entanto, destoou um pouco da cordialidade existente entre as duas diretorias. Ontem, sexta-feira, o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, confirmou que a negociação do clube carioca com o treinador acontece desde o início da semana, ele já sabia. Com esse cenário, ele não conseguiu esconder o descontentamento de como tudo aconteceu. Eu não quero polemizar, dizia ele, com o Flamengo, que foi parceiro e me dou bem com a Patrícia Amorim, a presidente do Flamengo. Houve esse contato com o Joel há 3 dias atrás. Não falei com ninguém do Flamengo e ninguém falou comigo, comentou. O dirigente disse que se fosse o Bahia em busca de um treinador, agiria de forma diferente. Segundo ele, o ideal seria o diretoria rubro-negra entrar em contrato com o clube baiano. Evidente que seria melhor. Seria uma atitude que eu tomaria. Ligaria e falaria com o clube, mas não vou julgar. O Flamengo é um clube parceiro e me dou muito bem com a Patrícia Amorim, ressaltou. Na visão do presidente do Bahia, os clubes precisam tomar uma atitude para que casos como esse não criem desconfortos maiores. A novela Nilmar acabou com um final triste para o torcedor do São Paulo. Como o empresário do atacante Orlando da Hora negou-se a aceitar o valor salarial proposto pelo tricolor, a diretoria deu a negociação como encerrada na tarde de anteontem, quinta-feira. Ao menos por enquanto, uma vez que o clube ainda não trabalha com a chance de o agente chegar a um acordo financeiro. Com o Vila Real, já havia acordo e a contratação custaria entre 8 e 10 milhões de euros. O valor exato não foi revelado. O São Paulo pagaria parte com recursos próprios, parte através de um MOP, que é uma sigla em inglês para My One Player, ou meu próprio jogador em português. Fundo de investidores, que em troca ficaria com parte dos direitos de Nilmar. Infelizmente não houve acerto com o agente do jogador para termos êxito total na negociação, o que nos faz desistir por agora de concretizarmos o negócio, disse o diretor de futebol de São Paulo, Adalberto Batista. Enquanto isso, o presidente do Santos, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, deixou as portas do clube abertas para a saída do meia Elano. Durante o lançamento da nova camisa do Peixe ontem, no Rio de Janeiro, o dirigente garantiu que não tem interesse em negociá-lo, mas admitiu que não colocará restrições caso o jogador queira deixar a equipe da Vila Belmiro. Segundo ele, não há propostas. O Elano segue no Santos, mas se tiver uma proposta e quiser sair, não há jogador que eu queira que fique se não estiver feliz e satisfeito. Elano estaria insatisfeito com a postura dos dirigentes do Peixe por usá-lo como moeda de troca na chegada de novos atletas. Após o jogo contra o Oeste, quinta-feira pelo Paulistão, o armador revelou ter várias ofertas, mas não conversará com ninguém sem antes informar o Santos. Não temos moeda de troca, temos profissionais com contrato. É do relacionamento do jogador com o clube, a torcida e a direção que gera uma melhor produção. Se estiver infeliz, vai jogar mal e se irritar, e não será um bom negócio nem para ele e nem para o clube. O Grêmio seria um dos interessados em Elano, principalmente agora que negociou Douglas com o Corinthians. Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro jura que não foi procurado por ninguém até o momento. Nunca recebemos proposta. Futebol tem muito disso. Sem trocadilho, diz que me diz. Em alusão ao grupo Diz, que detém percentagem dos direitos de Paulo Henrique Ganso. Deve ter sido mais uma fantasia que se plantou. Tenho uma atitude serena. Sou preto no branco. Quando existe alguma consulta formal, nós respondemos e decidimos.
O departamento de futebol do Palmeiras pode sofrer mudanças a qualquer momento. A afirmação é do próprio presidente do clube, Arnaldo Tironi, no Arena Sport TV de ontem, sexta-feira. O dirigente reconheceu que Roberto Friso, vice-presidente do futebol, anda desgastado no clube e que já conversou com ele sobre possíveis mudanças. Já conversei com o Friso por 2 vezes e ficamos de conversar novamente. Ele é o meu primeiro vice-presidente eleito. Abaixo do presidente, ele é o responsável e tem a sua responsabilidade no clube. Sinceramente, eu senti que ele não está apegado ao continuar no futebol. As mudanças podem ser realizadas a qualquer momento, mas tudo tem a hora certa. Não é que ele vai sair do futebol hoje ou amanhã. Sinto que todo mundo tem um desgaste, disse Tironi. Amigo de Friso, Tironi acredita que apesar de possível saída do dirigente de futebol, ele irá continuar ligado ao departamento, já que é o seu primeiro vice-presidente. Tironi avalia o trabalho feito por Friso como bom. O presidente diz ainda que deixou o vice à vontade para decidir se irá continuar ligado ao futebol, mas ressaltou que a decisão final é dele. Com o cronograma apertado, a preparação da Copa do Mundo de 2014 pode sofrer um duro golpe em março. A Força Sindical, a Central Única dos Trabalhadores, a Confederação Sindical Internacional e Federação Nacional dos Trabalhadores na Indústria de Construção Pesada orquestram para o próximo mês uma paralisação geral nas obras dos 12 estádios para o Mundial. A ideia é que os aproximadamente 25 mil operários espalhados pelas cidades sedes, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Cuiabá, Brasília, Natal, Fortaleza, Manaus, Recife e Salvador, cruzem os braços caso não seja aprovada uma proposta única de piso salarial e benefícios para todos os trabalhadores. A decisão quanto à paralisação ou não deve sair até o dia 15 deste mês de fevereiro, quando as forças sindicais pretendem ir a Brasília para se reunir com o secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e com a Confederação Nacional das Indústrias, CNI. Existe a possibilidade de paralisação, caso nossas reivindicações não sejam atendidas. A ideia, na realidade, é de iniciarmos um processo de negociação com o governo. As centrais sindicais acharam por bem uma negociação unitária, com uma pauta unificada. As obras estão concentradas nas mãos de poucas construtoras. Isto está sendo feito para que possamos nos antecipar aos problemas. Na África do Sul, um pouco antes da Copa, teve confusão com os trabalhadores. Não queremos que esse tipo de coisa aconteça e prejudique o andamento da Copa do Brasil, disse o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves. Entre as principais reivindicações das forças sindicais estão o piso nacional unificado de R$ 1.100 para ajudantes de obras e de R$ 1.580 para pedreiros e carpinteiros. Hora extra com percentual de 100% durante os dias da semana, cesta básica no valor de R$ 35 e planos de saúde extensível a familiares. A paralisação, caso realmente aconteça, ainda não tem data confirmada, provavelmente dia 15 de fevereiro. O certo é que poderá coincidir com a visita do presidente da FIFA, Joseph Blatter, e do secretário-geral da entidade, Jerome Valcke, ao Brasil, que vai vir em março. As forças sindicais, no entanto, garantem que a data nada tem a ver com a presença dos dirigentes no país. Uma greve geral seria inédita nas obras dos estádios para a Copa do Mundo, mas paralisações isoladas já acontecem por todo o país. Em Recife, na Arena Pernambuco, os trabalhadores são parados desde o dia 25 de janeiro. Nesta quinta, a Justiça de Trabalho de Pernambuco julgou a greve ilegal. Em Salvador, por sua vez, os trabalhos na Arena Fonte Nova ficaram parados por 2 dias. As atividades só retornaram ontem. As greves colocam em risco a inclusão das 2 cidades na Copa das Confederações. Outros estádios já enfrentaram problemas. Em setembro do ano passado, os trabalhos no Maracanã pararam por 19 dias. No mesmo mês, operários do Mineirão também pararam por 5 dias. A greve, inclusive, coincidiu com uma visita da presidente Dilma Rousseff ao estádio. O Extremo Web TV fica por aqui, esperando ter trazido o melhor das notícias para você nesse tempo que estivemos juntos. Um abraço. Venha até amanhã conosco, amanhã às 12 horas a reprise do Informativo Extremo TV e acompanhe a programação das 9 à meia-noite da sua TV da internet. Extrema Web TV, Extrema na internet para você. Vem comigo, vem ser feliz do meu lado.